Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que alimenta a ciência do amor de um jeito diferente. Esse vídeo é a segunda parte da nossa playlist de apego e hoje nós vamos ver os estudos de Harry Harlow, os polêmicos estudos de Harry Harlow. Desde já, peço o seu like e caso você esteja vindo porque quer saber do Harlow, sei lá, você é estudante de psicologia, de outra área, veio parar por acaso nesse canal. Isso aqui é um canal de ciência do amor, o primeiro, o único e o grande canal de ciência do amor chamado Cientificaliente, e considere a sua inscrição. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado, vamos ao vídeo. Então, inicialmente, algumas curiosidades da vida do Harlow, que eu descobri agora na minha pesquisa que eu estava fazendo para preparar essa apresentação, esse vídeo. O Harlow nasceu em 1905, 31 de outubro de 1905, em Fairfield, no Iowa, no estado do Iowa, estadunidense. Ele passou toda a sua vida lá. E ele foi o orientador dele foi Lewis Terman. Assim, Terman é um psicólogo bastante famoso por um estudo longitudinal que ele realizou sobre crianças superdotadas. Enfim, foi na década de 30 ele começou a estudar várias crianças superdotadas e acompanhou toda a vida dessas crianças. Depois ele morreu, o estudo continuou. Enfim, o Terman ficou bastante famoso por esse estudo e ele foi o orientador do Harlow. E o Harlow, por sua vez, também ele foi orientador de um monte de gente que pesquisou o apego e que foram depois grandes nomes proeminentes, não só da área do apego, como da própria psicologia. Um deles foi o John Bowlby, que estudou com o Harlow, a Mary Ainsworth, também estudou com o Harlow, e outra pessoa foi Abraham Maslow, que também é bem conhecido como dentro da psicologia humanista. Inclusive nós tivemos vídeos falando, não foi o vídeo inteiro, mas falamos já nesse canal sobre o Maslow. John Bowlby e Mary Ainsworth nós vamos falar nos vídeos sequentes dessa playlist aqui de apego. Outro fato curioso da vida do Harlow é que entre 1930 e 1944 ele foi professor da Universidade de Wisconsin em Madison, e nesse período ele se casou com uma pessoa chamada Clara Mears, né? E ele se divorciou da Clara Mears em 1946. 2 anos depois desse divórcio, ele já estava casado com Margaret Quinn. Não sei pronunciar esse nome, assim. Então 2 anos depois do divórcio, ele se casou com a Margaret, enfim. E essa Margaret morreu em 1970, né? E em 1971, um ano após a morte da Margaret, o que ele fez? Se casou de novo com a Clara Mears, se casou de novo com a primeira esposa. Então, muito interessante essas histórias para um estudioso do apego. Ele faleceu em 1981, o ano de nascimento de Vicente Cassep Borges. Mas vamos à parte que interessa do Harlow, que é a ciência que ele desenvolveu, o conhecimento que ele gerou, né? O Harlow, então, ele pesquisou macacos rezos, pesquisou essa espécie de macacos, os rezos, e esses macacos, logo que nasciam, eram separados da mãe, né? Ficavam macacos órfãos, ficavam realmente macacos sem essa possibilidade de apego, que não desenvolviam apego pela figura materna, porque eram separados logo que nasciam. Esse era o objetivo dele, né? Então esses macacos eram soltos em uma jaula e basicamente haviam 2 mães ou 2 representações de figura materna, uma mãe de pelo e uma mãe de arame. A mãe de arame tinha o alimento, assim, então tinha uma mamadeira com leite, o macaco precisava comer, enfim, e era importante essa questão do leite. A mãe de pano, por sua vez, ela era o que apresentava a figura de apego, de afeto. Então o macaco ele não tinha ao que se apegar, ele se apegava a um pelo, que era o mais próximo que tinha de algum contato, né? Não vou dizer humano porque ele não era humano, mas algum contato da espécie
dele, o mais perto que tinha, era um pelo, era uma pelúcia que tinha lá. Então o que se observou? Se observou que o macaco ia lá na mãe de arame, fazia todas as suas refeições, enfim, até ficar saciado. Depois disso, ele ficava abraçado nessa mãe de pelo, ficava abraçado nessa pelúcia, porque ele realmente estava carente e precisava muito dessa figura de apego. O que esse experimento demonstrou? Naquela época, havia uma crença de que todo o comportamento de apego era uma coisa que era feita por interesse. Assim, a criança só se apegava à mãe porque a mãe fornecia o alimento. Mas os experimentos do Harlow demonstraram que não, que tinha uma coisa a mais que o alimento, que não era só essa necessidade fisiológica básica. A mãe também tinha uma coisa de calor humano, de contato humano, e aquilo atendia as necessidades, enfim, da criança. Claro que isso transpondo esse experimento dos macacos para humanos, o que é bem fácil de fazer essa transição. O Harlow ainda foi além também, ele fez diversas modificações e variações nesse experimento dele, e um dos experimentos ele colocava uma coisa assustadora, assim, uma figura assustadora, alguma coisa que amedrontava o macaco. Era tipo um robô, um bicho que fazendo barulho. E quando se aproximava esse bicho, quando soltava esse bicho dentro da jaula, o macaco corria e se abraçava na mãe, que era a única coisa que dava consolo para esse macaco naquele momento de perigo. Então o macaco ficava abraçado naquela mãe de pelo e jamais ele se abraçava na mãe de arame que fornecia o alimento. A mãe de arame ficava ignorada num canto. Ele só se utilizava dela para se alimentar, quando tivesse com fome. Ele ia lá, se alimentava e depois voltava para mãe de pelo. Então isso também demonstrou o quanto que essa questão do apego é importante para a gente enfrentar os medos do mundo quando a gente é criança, quando a gente está explorando o mundo, o quanto que é importante a gente ter uma figura de apego, uma figura para onde correr, assim, né? O coitado do macaco não tinha essa figura, o mais próximo que ele conseguiu disso foi essa mãe de pelo. E por fim, a última coisa que eu quero notar é com relação à questão ética desses experimentos. Assim, primeira coisa que é importante salientar, esses experimentos são da década de 50. Tá? Então eram outros critérios de ética. Assim, no mundo de hoje é meio impossível, é mais difícil, é realmente bem mais difícil de fazer esses experimentos. Tá? Os experimentos do Harlow, embora tivesse esse problema ético, porque é um maltrato com o animal, tu separar da mãe, tu privar o animal de carinho, de afeto, assim, os animais realmente criaram traumas, assim, esses macacos, tá? Então isso, e principalmente considerando que são macacos, rezos, são animais parecidos com humanos, né? E então tem esse problema ético, assim. Alguns estudantes do Harlow seguiram experimentos, já teve aquela associação APETA, já foi atrás deles, enfim. Então hoje tem muitas sociedades protetoras dos animais, assim. Os próprios estudos do Harlow foram estudos que deram um pontapé inicial para todo esse movimento que existe de direitos dos animais. De qualquer forma, assim, os achados do Harlow são bem impressionantes, são bem importantes para a história da pesquisa do apego, são estudos bastante relevantes, né? Então é importante ter o trabalho desse pesquisador, assim. Eu não gostaria de me posicionar assim, porque isso é uma questão de posição pessoal, assim. A gente tem que ponderar o benefício que foi esses grandes achados científicos que foram realmente revolucionários, com os malefícios que a gente viu com essa questão de bem-estar do animal. Assim, tem que ver o que pesa mais e a gente não pode condenar uma pessoa assim porque ela defende a ideia A ou B. Então, mas são duas coisas que têm que ser ponderadas. De qualquer forma, os estudos já foram feitos, independente de qualquer coisa, e seria ignorância, sabendo que já houve esse sofrimento dos animais, a gente não se utilizar desse conhecimento, certo? Os experimentos do Harlow estão disponíveis na internet, é muito fácil de achar os vídeos completos, eu recomendo, vou deixar na descrição
links para vídeo com os experimentos completos, tá? Eles estão em inglês, mas é um inglês bem fácil, um inglês bem pausado para quem falar, e mesmo quem não souber falar inglês vai poder ver as imagens dos experimentos e eu acredito que consiga entender o que está acontecendo naquele vídeo. Então eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos na parte 3 sobre John Bowlby. Até mais!